Meus irmãos, uma boa noite, que o Mestre Jesus nos abençoe, que nos enche o nosso coração de esperança, de bom ânimo, de alegria e da certeza de que nós não estamos sozinhos nessa luta, que contamos com o nosso Pai maior, que é o Criador de todas as coisas e que está na direção do nosso universo. Hoje, para a nossa reflexão, nós trazemos do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, com o título Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que, uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhes falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino da luz, que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias no caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa, em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida na terra é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para interporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferas labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados,
na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com as sombras da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu e o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? E quando os negócios do mundo não são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor, por entre as urzes do caminho? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que o arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza, e logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus. E todos somos filhos, seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhes tocaram os ombros levemente, deixando-lhes uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Canaã, da Galileia, Bartolomeu residia em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe famosa como nunca. No alto, as estrelas se lhes afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das criaturas, um hino de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos banhados lhe sussurravam
ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que era a sua pescaria ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração? Chegou à casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava novas tonalidades aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-a de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou, igualmente, escorraçando-a. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia a Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentados num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos os observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grandes números de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e a certa altura contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus, semelhante a um tesouro, que oculto num campo foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as verdades de que ainda se não desfizera para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador lhe dá uma multa. Aderira para sempre
aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Bom ânimo, né? Jesus veio trazer esse bom ânimo. Jesus veio trazer a boa notícia que é o Evangelho, os ensinamentos, os seus exemplos. Então, nesse momento que precisamos ficar restrito nos nossos lares, isolado da sociedade, mantendo todo esse distanciamento social, de ter todos esses cuidados de usar máscara e a higiene, de lavar as mãos, usando o álcool em gel, tudo isso que a Covid nos impôs, né, necessário, podemos dizer, nós pensemos em Jesus, que veio trazer uma boa nova. Pensemos que nós estamos sob a direção do Pai, que não abandona ninguém. Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Se Ele nos permite esses momentos agora, é para nossa edificação. É para que a gente se desfaça do homem velho e seja um homem novo, voltado para o ser. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil,
mundial. E assim seremos um seu evangelho